Que bom estarmos aqui novamente, não é? Para receber do Senhor o alimento espiritual para as nossas vidas, que vem de Deus para cada um de nós. E aprove a Ele ter nos conduzido até aqui, ter aberto essa casa para nos receber, não é? Aprove a Deus por isso. Deus é bom. A lição de hoje é os tipos de sabedoria, como nós estamos estudando o livro de Tiago, está em Tiago 3, de 13 a 18. Semana passada nós falamos sobre a língua, não é? E hoje nós vamos falar sobre os tipos de sabedoria. A palavra diz o seguinte: os tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição, pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Amém, amados? Numa lição que nós ministramos aqui sobre sabedoria, né, já lá, bem no início do livro, né, justamente nesse capítulo 1, versículo 5, que Tiago fala o seguinte: se lhe falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, a sabedoria que vamos pedir para Deus, a sabedoria que vem do alto. Então, aqui existe dois tipos de sabedoria, é o que nós vamos falar novamente, reforçar. Na verdade, nós falamos muito por alto, porque tinha outras questões na lição da sabedoria. Hoje nós vamos falar um pouco mais desses dois tipos de sabedoria, que esses versículos de 13 a 18 está relacionado, que é a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena. Tá? Ele começa perguntando: quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Ele mesmo responde: mostra então as suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Então ele pergunta: quem é sábio entre vós que tem entendimento? Então mostre, mas mostre como? Com bom procedimento, com boa postura, palavras coerentes de Deus, que abençoam e que não amaldiçoam, porque conforme nós vimos na semana passada, da nossa língua pode sair palavras que abençoam e amaldiçoam até mesmo aquelas pessoas que foram, como nós, criados à imagem e semelhança de Deus, conforme nós falamos na semana passada. Tá? Então mostre com as suas obras o seu bom procedimento em humildade e sabedoria. Como é importante a humildade, não é? E nem todo mundo tem humildade ou pratica a humildade. Tem os soberbos da vida, infelizmente, não é? Mas que nós possamos praticar a nossa sabedoria com humildade e também o nosso bom procedimento, a nossa postura, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, com humildade e sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto. Ele pergunta: quem dentre vós é sábio? Para Tiago, sábio é aquele que submete todos os seus projetos à orientação divina.
Sabe para Tiago, e não é diferente para nós, é aquele que depende de tudo em Deus. Ele leva todas as suas situações, seus projetos, as suas ansiedades, as suas necessidades, as bênçãos, até o alto, até Deus. Esse é sábio, porque depende de Deus. Quando não submetemos nossos desejos à vontade de Deus, costuma-se pagar um alto preço por isso, porque agimos pela nossa própria vontade. Agora, a palavra de Deus ressalta que nós devemos trazer a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Então, quando nós não submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, pode incorrer num preço alto para a gente pagar. Pode não dar certo as nossas decisões, pode não dar certo os nossos negócios, pode não dar certo a minha ida ou a minha vinda, ou até mesmo eu estar. Então, a nossa vontade em tudo precisa estar submissa à vontade de Deus, e é buscar a vontade de Deus em todas as coisas. Mas esse convite que ele está falando, quem entre vós é sábio e tem conhecimento, é um convite à autoavaliação. Eu vou me avaliar. Será que eu estou realmente praticando essa sabedoria, o meu procedimento, a minha humildade, de acordo com o que Deus gostaria que assim fosse? Não é? É um motivo para a gente reavaliar. A minha sabedoria está vindo do alto ou ela é terrena? Sabedoria dos homens, nós vamos entender mais na frente o que é um e o que é outro. Trata-se de uma sabedoria que é manifestada através da conduta e das ações corretas. A sabedoria que ele está falando, se alguém de vós é sábio e tem conhecimento, mostre por obras. Então, trata de uma sabedoria manifestada através da conduta correta, ações corretas, postura correta, falar correto, agir correto. Correto como assim? Aos seus olhos? Não, aos olhos de Deus. Corretos aos olhos de Deus. Porque aqui muitas vezes nós fazemos as coisas, pode acontecer, é fato, de fazermos, tomar uma atitude ou uma decisão e acharmos correto aos nossos olhos. Não é? Talvez pela pressa, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, e a gente quer resolver de imediato, e podemos tomar uma atitude ou uma decisão incoerente com a vontade de Deus. Não à toa, Tiago volta a falar sobre sabedoria e imediatamente falar sobre o poder da língua. Não foi à toa que logo em seguida uma lição sobre a língua, agora está falando sobre sabedoria. Sabedoria também para lidar com a língua. No falar. Nós falamos da vez passada. É um mal incontido, irrefreável. Mas precisamos aprender a controlar. E só com o Espírito Santo a gente tem condições de fazer. Com a sabedoria de Deus, podemos aprender que ela não é fruto da ciência, nem produto de muitos estudos. É de Deus, já é inerente à pessoa de Deus. A sabedoria de Deus é inerente à pessoa de Deus. E por ser inerente à pessoa de Deus, como filhos, é minha herança. Como filho de Deus, a sabedoria inerente de Deus também é para mim. Por isso que Tiago fala, se lhe falta sabedoria, se você chegou a uma alta avaliação, está me faltando a sabedoria do alto, peça portanto a Deus, que a todos ele dá liberalmente, diz a palavra, Tiago 1,5. Lembremos uma coisa importante, sabedoria é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus. Se é perspectiva da palavra de Deus, é segundo a vontade de Deus. Viver a nossa vida, o nosso dia a dia, em todas as circunstâncias, de acordo com a palavra de Deus. Fácil? Não, não é. Porque nós somos humanos, estamos sujeitos a erros.
e acertos. Mas será que os meus acertos são maiores do que os meus erros? Ou é o contrário? É uma autoavaliação. Será que a sabedoria que eu estou exercendo no dia a dia está de acordo com a vontade de Deus ou com a vontade do homem? Não é? Então, em outras palavras, sabedoria é viver no centro da vontade de Deus e tomar as decisões corretas. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Isso é uma palavra antiga, é velha, é repetida várias vezes, mas é fato. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, porque ali não há erro. Ali a gente acerta, porque é da vontade de Deus. E se você vive no centro da vontade de Deus, você tem íntima comunhão com Ele. Você tem íntima comunhão com Deus. E se você tem íntima comunhão com Deus, você ouve quando Ele fala. O maior problema do crente, o maior não, um dos problemas do crente é que só ele quer falar, mas não dá tempo para ouvir. Falar com Deus é necessário, é importante. Como se diz no direito, é uma condição sine qua non, não é? É necessário falar com Deus, mas eu preciso parar e ouvir de Deus também. Não é só falar. Com Deus não é monólogo. Vamos conversar com Deus, só eu e Deus, é nós dois. Um bate-papo de amigos. Lembra de Abraão? Amigo de Deus. Eu acho que eu coloquei num estudo hoje que um dos títulos mais lindos que Abraão teve não é necessariamente o pai da fé, é amigo de Deus. Não é verdade? E nós também podemos ser amigos de Deus. É isso que Ele quer. Como? Fazendo a vontade dEle, aprendendo a depender dEle em tudo. Fácil de jeito nenhum, mas é possível. É possível. É porque muitas das vezes as situações nos levam a tomar decisões rápidas, imediatas. Mas se você está em linha com a vontade de Deus, tem a sua vontade submissa à vontade de Deus, você tem mais segurança de decidir. Tem mais segurança para decidir as coisas. Boa, amados, a sabedoria é encarnar Cristo em nosso viver diário. Porque Cristo é a nossa sabedoria, olha só que lindo. Cristo é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1,30 diz o seguinte: porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1,30. Jesus se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Redenção, somos salvos. Justiça, justiça de Deus. Buscar, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E santidade é que Deus, como Ele é santo, Ele mesmo fala lá em Gênesis: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. É um processo e não é fácil. Ser santo não é fácil. É a vida. Somos humanos, mas podemos chegar muito próximo. Observe-se que ser sábio significa ter um bom procedimento, um comportamento admirável. A sabedoria se expressa em nossos relacionamentos pessoais. Sábio é aquele que se relaciona bem com as pessoas, porque isso é um relacionamento bom com Deus. Se você tem um relacionamento bom com Deus, você também relaciona bem com as outras pessoas. É uma condição. Agora, se você não tem um relacionamento com Deus, você está no terreno, no plano terreno, na sabedoria terrena. E pode, muitas das vezes, conforme nós falamos na semana passada, a língua dá problema no relacionamento, no meu falar. Já que ele é um mal incontido, daqui pode sair bênção ou maldição. É aquilo que eu falei na lição passada. Se eu posso abençoar, amaldiçoar, por quê? Por quê?
não é? Se eu posso abençoar, amaldiçoar, por quê? Não tem sentido. E mesmo porque é da vontade de Deus que nós sejamos bênção. Mas há uma distinção entre conhecimento e sabedoria. Eu escrevi aqui o seguinte: conhecimento é o ato ou efeito de abstrair a ideia ou noção de alguma coisa. É conhecimento. Você estuda, você tem conhecimento do direito, da assistência social, de geografia, como eu fiz, administração, de medicina e por aí vai, ciências. É arte você adquirir ou abstrair, conseguir para você aquela sabedoria em cima aquele conhecimento em cima daquilo que se propõe a fazer, daquilo que você, da sua profissão, por exemplo. Sabedoria, por sua vez, consiste em saber o que fazer com qualquer conhecimento. Você sabe, mas precisa ter sabedoria para lidar com o que você sabe, não é? Você tem que ter sabedoria para lidar com aquilo que você estudou, porque senão pode dar errado num processo qualquer, num procedimento qualquer, não é? Você que trabalha com medicina sabe disso. Então, a sabedoria, por sua vez, consiste em saber o que fazer com qualquer conhecimento, como utilizá-lo de forma prudente, moderada e útil. É possível alguém conhecer muita coisa e ter pouca sabedoria? Claro que é. Posso ser um conhecedor de tantas coisas, mas às vezes me falta sabedoria para lidar com as coisas, mesmo que conhecemos. É necessário que um mestre possua as duas coisas. Um mestre precisa de conhecimento e sabedoria. Não basta um só, é preciso das duas coisas para um mestre. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de mal. Onde há inveja, ambição egoísta, só quero para mim, há toda espécie de males. Então nós vamos falar agora sobre os dois tipos de sabedoria. Primeiramente sobre a sabedoria que não vem do alto, a sabedoria terrena, essa que reina lá fora, a sabedoria terrena. Primeiramente, ela alimenta a arrogância e a inveja, conforme está falando aqui no versículo 14, mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Está no versículo 14, na outra versão. A sabedoria terrena, essa sabedoria terrena, que não vem do alto, vive quase sempre em disputa com seu próximo. Alguém quer ser sempre melhor do que o outro. É no trabalho, para quem trabalha em empresa, essas coisas, sabe disso. Alguém está querendo sempre, eu sei mais, eu mereço essa função. Não é? Essa promoção é para mim, mas às vezes não é. Então, a sabedoria terrena quase sempre vive em disputa com o próximo. Não existe nela mansidão, somente autossuficiência e autoproclamação. É isso, não existe mansidão. Muitas das vezes alguém quer passar o outro para trás para conseguir alguma coisa. Falta sabedoria de Deus, porque essa sabedoria, por eu saber mais, eu quero estar na frente. A sabedoria terrena produz sentimentos de amarga inveja, conforme o versículo falou, isto é, um forte desejo de promover a própria opinião, ignorando a opinião alheia. A sabedoria terrena é essa aqui, não aceita muitas das vezes a opinião do próximo, mas a sua que precisa prevalecer, porque às vezes a pessoa se diz o autoconhecedor de todas as coisas, o bambambam de conhecimento, não é? Em trabalho a gente vê muito isso. Eu já fui funcionário há muito tempo de banco, no banco, então isso é uma coisa. Naquela época, hoje quase nem existe banco mais, hoje é tudo virtual praticamente, mas naquela época existia banco com muitos caixas, aquela coisa louca lá, não é?
Então, existia isso, alguém querendo sempre tomar o lugar de alguém, o merecimento de alguém, se autopromover ou se promover, querendo uma promoção. Ela é tão mundana que segue até os tais que a praticam. A sabedoria terrena é tão do mundo que até cega as pessoas que praticam ela. Por quê? Porque não tem os olhos abertos. Não vem de Deus. A sabedoria terrena não vem de Deus. Então ele age pelo conhecimento humano, pelo desejo do seu coração, que não está em linha com a vontade de Deus. É partidária, preconceituosa, ela divide. Ao invés de ajuntar, ela espalha. Ela divide. Aquele que comigo não está, espalha, diz a palavra de Deus. Então a sabedoria que não é de Deus, ela simplesmente preconceituosa, é partidária, está sempre tomando um partido que melhor lhe couber, está sempre aqui procurando o melhor para você, em detrimento de outros, não é? Essa é a sabedoria humana, sabedoria terrena. Em algumas versões fala sabedoria animal, no original quer dizer animal, ou seja, falta sabedoria de Deus. Ela divide ao invés de ajuntar-se. Sabedoria terrena é maliciosa, maledicente e destruidora. É a sabedoria terrena. É maliciosa, maldicente e destruidora. Fala mal, não é? Sabedoria humana, terrena, ela não, às vezes não pensa para falar. É aí que entra a língua e profere palavras que geram feridas, atrapalham relacionamentos, quebram vínculos, não é? Por causa de uma palavra, você pode perder um relacionamento, você pode esfriar um bom relacionamento em família, em trabalho, não importa. Então, o seu interpessoal pode causar problema por uma palavra mal colocada. Sabedoria humana. A sabedoria humana busca os seus próprios interesses e coloca o eu no centro de tudo. Eu posso, eu mereço, porque eu posso. Diferente da sabedoria que vem de Deus. Deus que está no controle, que eu levo aquela situação até Ele. E Ele decide por mim. E em si decidindo, vai trazer paz no meu coração. O árbitro de Deus é a paz. A sabedoria humana é simples, não é espiritual, é humana, é natural, é carnal, não é espiritual. É aquela que é dirigida pelo Espírito do homem e não pelo Espírito Santo de Deus. É a mesma sabedoria empregada pela serpente. Lá em Gênesis, é a mesma sabedoria que a serpente usou para levar Eva a pecar. Para levar Adão, já foi a mulher que tu me deste, não é? Ainda jogar a culpa no outro. Essa é a sabedoria humana. Faz errado e às vezes procura, está sempre procurando alguém para justificar, não é? A sabedoria humana sempre procura alguém para justificar os seus erros. Eu fiz isso porque o outro também faz. Se ele faz, eu faço. Ou não, ele fez, não fui eu. Uma coisa nesse sentido. E o pior, a sabedoria humana, terrena, portanto natural, ela lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Instiga o homem à interdependência de Deus, ou à independência de Deus. A sabedoria natural, a palavra, não, eu não posso ir ali porque hoje eu tenho culto. Gente, é o futebol, tem jogo na televisão igual teve ontem, importante, segundo o mundo, não para mim, mas instiga a pessoa a não procurar a Deus, a não buscar a Deus e ter independência de Deus. Decida você, não precisa disso, não é?
Então, a sabedoria humana lança dúvidas sobre a palavra de Deus. E ali, quando vem alguém que lança dúvidas sobre a palavra de Deus para conversar com você, gente, como é difícil você mudar essa ideia. Só Deus. Aí você vai ter que conhecer a Bíblia, aí o histórico, tudo para poder falar. E mesmo assim é difícil convencer. Mas graças a Deus que nós temos Deus. Graças a Deus que nós temos o nosso ajudador, o Paráclito de Deus, o Espírito Santo que em nós habita, para nos falar acerca daquilo que eu tenho que fazer ou daquilo que eu não devo fazer. Limitar-se à sabedoria em relação a Deus é demoníaco, está falando, o próprio versículo fala, é demoníaco. Limitar-se a tal sabedoria sem relação com Deus é demoníaco. Sabedoria que vem do alto. Isso que nós falamos da sabedoria aqui é a sabedoria terrena, que não vem do alto, não é espiritual, é humana, é natural, é do próprio espírito do homem, porque o homem tem o espírito natural, mas quando nós confessamos Jesus, passa a habitar em nós o Espírito Santo de Deus, é o nosso ajudador. A sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria que vem do alto, em primeiro lugar, é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Que beleza! Cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. É igual a Deus. Para Deus é sim, sim, não tem meio termo, ou é ou não é, então não tem hipocrisia. A sabedoria de Deus não contém inveja, nem sentimento faccioso. Ela não causa divisão entre as pessoas e nem confusão. Por quê? Porque vem de cima, vem de Deus. Porque Deus, que tem um relacionamento com você, um recíproco, Ele pode contar com você, mas você também pode contar com Ele. Então, a sabedoria que vem do alto não tem inveja, nem sentimento faccioso, não divide, é unidade, a unidade sua primeiramente com Deus, não causa divisão entre as pessoas. A sabedoria, quando vem do alto, não causa divisão entre as pessoas, é o que nós falamos antes, porque uma palavra mal colocada pode trazer divisão em família, divisão entre as pessoas, mas quando vem de Deus, não causa divisão. Pelo contrário, abençoa, não é? Pelo contrário, a sabedoria de Deus promove entendimento e a paz, testemunha a verdade e a justiça, reprova o pecado no mundo e ensina o crente a andar em amor ao seu próximo. Então, a sabedoria que vem de Deus nos aproxima mais das pessoas. Por quê? Porque as pessoas veem em você algo diferente. Aproxima das pessoas, vê a imagem realmente que você foi criada, a imagem e semelhança de Deus. Ele vê Deus em você, e como é bacana isso, as pessoas vê Deus em você, é maravilhoso. Que sabedoria de Deus. Primeiramente, ela é pura, ou seja, cheia de sinceridade e comprometida com os princípios estabelecidos por Deus. É pura por causa disso, Deus é puro, Deus é santo. A sabedoria que vem dele, portanto, é assim, comprometida com ele, cheia de sinceridade, é verdadeira. A sabedoria que vem de Deus não traz confusão, conforme nós já vimos, é verdadeira, é sincera, porque foi estabelecida por Deus. É pacífica. A sabedoria que vem de Deus é pacífica, comprometida com a paz em todos os sentidos. Então, quando eu tenho a sabedoria que vem do alto, eu não entro em confusão, eu tenho palavras que abençoam para eliminar qualquer tipo de confusão. E estou falando num contexto de relacionamento, não é? Ela é pacífica, traz paz.
As pessoas olham para você, ou sentem você, cara, cheio de paz, essa pessoa cheia de paz, deve ser crente. Crente, eu estou falando crente em Deus, não estou falando necessariamente evangélico, não. Crente em Deus. O católico também é crente em Deus. Não é? Então, é pacífica, comprometida com a paz em todos os sentidos. Comprometida com a paz em todos os sentidos. Isso não significa encobrir o pecado. Pecado tem nome. Pecado é pecado. Não é? Traz paz entre os homens e Deus. Então a sabedoria, ela é pacífica porque traz paz entre o homem e Deus. Então quando nós temos sabedoria que vem do alto, ela, por ser pacífica, traz paz, gera paz nos nossos relacionamentos, gera paz em todos os sentidos, graças a Deus por isso. Mas não encobre o pecado. Ou seja, alguém está em pecado, ela vai trazer paz, mas é bom alertar. Olha, esse não é o caminho é esse. Arrependa-te, portanto, e conserte-se com Deus, principalmente se for uma pessoa de Deus. Deus vai te usar para isso, mas isso não vai trazer divisão entre vocês. Se a outra pessoa é de Deus, ela vai entender, realmente estou errado. Vou me consertar com Deus e mudar o meu caminho. Se fosse no mundo, se você está em pecado, já vai trazer contenda. Já vai trazer, quem é você para me falar isso? Não é? Então, quando a sabedoria que vem do alto, ela traz paz. Ela é moderada. Trata-se de um espírito conciliador. Você busca sempre conciliar o relacionamento, as pessoas. Inimigo de contendas, é equilibrada. A sabedoria que vem do alto torna-nos pessoas mais equilibradas. Por quê? Porque o Espírito está em nós e controla as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir. É o Espírito Santo. Isso é também por temor a Deus. Ele é moderada. Trata-se de um espírito conciliador. Você nunca vai querer dividir as pessoas, não vai trazer divisão. Pelo contrário, vai trazer unidade, principalmente em família. É inimiga de contendas, paga caro para não entrar na briga. A sabedoria que vem do alto, você é conciliador, mas não gera contendas. Porque você tem Deus na direção. E quando Deus está na direção, tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. É tratável, indica um espírito aberto ao aprendizado, maleável, aceitando até ser corrigido e exortado. Então, quando nós temos sabedoria de Deus, é fácil ouvir. Quando a pessoa fala que você está errado, você ouve facilmente, é tratável. Você recebe aquilo como uma exortação, e não como uma acusação, mas uma exortação. Ele tem um espírito aberto ao aprendizado. Eu sempre estou pronto para aprender alguma coisa mais, principalmente de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, olha. É a sabedoria que vem do alto, aprendendo mais de Deus. Aberto para aprender mais ao aprendizado, é maleável, aceitando até ser corrigido e exortado, é cheia de misericórdia e de bons frutos. Quando você tem a sabedoria que vem do alto, a misericórdia vem junto, você tem amor para dar, e se você tem misericórdia, você ora, você intercede, você fala palavras que abençoam, que leva para cima e não que diminua a pessoa. O que ela está precisando é de um acalento para melhorar o seu ânimo, muitas vezes, o seu espírito humano que está lá embaixo. Então, quando nós temos o espírito que vem do alto, nós estamos sempre prontos a usar da misericórdia para com o nosso próximo, tal como Deus usou para conosco, não é?
E o bom também é que gera frutos, né? Bons frutos. Porque você é de Deus, está em linha com Deus, só vai gerar bons frutos. Se você não está em linha com Deus, pode gerar frutos ruins nos relacionamentos. Mas se você está em linha com Deus, a sabedoria de Deus está em você, vai gerar bons frutos. É sem parcialidade, sem hipocrisia, intenções interiores sinceras e busca constante da coerência. A busca constante da coerência é sempre coerente com aquilo que Deus está, que você tem aprendido de Deus. Os seus atos, a sua atitude, a sua postura passa a ser de acordo com aquilo que você tem aprendido de Deus. Por isso que é importante a cada vez mais a gente buscar conhecimento de Deus, intimidade com Deus, tal qual Abraão, amigo de Deus, buscava, não é? A sabedoria que vem do alto é aquela promovida pelo Espírito Santo e não pelo espírito do homem, o espírito natural, e nos torna santos e amáveis. Quando a sabedoria que vem do alto está em nós, que é a sabedoria de Deus, nos torna pessoas amáveis. Da nossa boca saem palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras de amor para com o nosso próximo, com o nosso semelhante, e nos torna santos e amáveis. Tão bom a gente conversar com pessoas amáveis, não é? Glória a Deus por isso. É livre de imoralidades e livre de motivações egoístas e pecaminosas. Busquemos, portanto, a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. A verdadeira sabedoria é puramente do alto. Essa é a verdadeira sabedoria que vem do alto. O fruto da justiça semeia-se em paz, versículo 18. Semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Em Tiago, justiça é a conduta correta que agrada a Deus. Justiça, segundo o conceito de Tiago, que não é diferente, é a conduta correta que agrada a Deus. Essa é a justiça de Deus. Uma conduta correta, uma postura, é o falar, o pensar e o agir que agrada a Deus. Agrada primeiro a Deus. Porque se agradar a Deus, vai agradar a você e vai agradar ao seu próximo. Por conseguinte, que agrada a Deus. Então, quando semeamos a paz, vamos colher o fruto da justiça. Conclusão. Qual tipo de sabedoria você tem buscado? A que vem do alto ou a terrena? É para a gente pensar. Qual tipo de sabedoria você tem buscado? Qual tipo de sabedoria que eu tenho buscado? A sabedoria do alto? Ou estou usando a minha própria terrena? Ou o meu próprio conhecimento para decidir as coisas, para tomar no meu dia a dia? Não é? Que o Senhor nos ajude a buscar a sabedoria que vem do alto, porque é ela que vai me fazer mais que vencedores sobre todas as coisas. Todos nós precisamos de conhecimento, é verdade. Todos nós precisamos de conhecimento. Se eu vou fazer um arrozinho, eu preciso saber o passo a passo para fazê-lo, não é? Senão vai perder tudo. Ele vai fazer que nem o seu Milton, esquece se pôs sal ou não. Não é? Todo o nosso conhecimento precisa ser permeado pela sabedoria que vem do alto. Todo o nosso conhecimento tem que ser permeado pela sabedoria que vem do alto. Precisa ser de acordo com aquilo que Deus já estabeleceu. Portanto, é importante discernirmos a sabedoria mundana da celeste. Que nós tenhamos sabedoria para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria que não vem do alto. E buscarmos em Deus a sabedoria para não ficarmos cegos no nosso próprio entendimento.
buscar a sabedoria que vem do alto, para não ficarmos cegos no nosso próprio entendimento. Eu sei fazer de acordo com o que eu sei, com o conhecimento que eu tenho, mas está em linha com a vontade de Deus. Então busquemos sempre a sabedoria que vem do alto, em tudo, para decidirmos o que temos que fazer e decidirmos correto, porque vem de Deus. Amém, amados?